Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a sua misericórdia, o seu amor, e enquanto nós desconhecíamos a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado por Cristo, nossos pecados foram lavados para sempre, para que nós não estivéssemos sob o juízo, o julgamento do Senhor. Através dessa imensa graça que nós recebemos, nós te agradecemos. Senhor, nós fomos considerados seus filhos e agora recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Agradecemos por toda essa graça e damos louvores e glórias ao Pai. Senhor, nesse tempo presente, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a imensa graça do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Nós estamos dentro do rebanho santo do Senhor Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. E através da sua mão de misericórdia possa sustentar a cada um. Através da sua palavra, do poder do Espírito Santo, possa nos renovar, possa nos aperfeiçoar. Senhor, nós como seus filhos, que sem nenhuma vergonha nós possamos agir diante de Ti. Para que ao ver do Senhor Deus, toda a nossa vida possa ser digna e adequada. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, no meio da dificuldade, para guardarem a fé, para pregarem o Evangelho, o Senhor Deus que esteja no meio deles. Para que nesse último tempo, a sua santa vontade, o trabalho do Evangelho possa ser cumprido. Que assim todos os nossos irmãos e irmãs possam ser utilizados de forma preciosa. Senhor, para todos os irmãos e irmãs, para os pastores que pregam a palavra, que dê a sabedoria do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia, para que muitos espíritos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus. O grande trabalho de Deus possa ser cumprido. Senhor, aqueles que estiverem em fraqueza na fé, aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem em situações difíceis, que a cada um deles o Senhor Deus possa estar cuidando, permitindo a graça necessária a eles, para que nenhum deles se perca, que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer, e que o Senhor possa manifestar a sua santa vontade para nós. Que a santa vontade, a palavra de Deus que deseja se manifesta para nós nesse momento, o que nós devemos fazer, que o Senhor Deus possa nos ensinar. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 방송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16 ao 29. Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 16, eu irei ler. E eis que, alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então vamos ler até aqui. Então um ano já se passou. Então o tempo que o Senhor Deus nos permitiu já está passando rápido. Quando o tempo passa rápido, o que é que acontece? Quer dizer que os dias que nós temos nessa terra são reduzidos e o dia de nos encontrarmos com o Senhor se aproxima. Agora, o dia da vinda do Senhor Deus está muito próximo. Por isso que agora, o restante das nossas vidas, como é que devemos viver diante do Senhor Deus? Se a nossa vida é adequada diante do Senhor Deus, então nós precisamos desejar viver realmente mais afetuosamente para o Senhor. Conforme a palavra que nós lemos hoje, é a palavra com o título A Vida Eterna e as Muitas Propriedades. Então, se nós olharmos aqui, um homem, ele foi para o Senhor Jesus e ele fez uma pergunta muito importante. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna?
Então, aparecem várias palavras assim na Bíblia. Então, muitas pessoas, eles têm um coração de buscarem pela vida eterna. Então, o que farei para conseguir a vida eterna? Ele fez esta pergunta para o Senhor Jesus. Se nós olharmos a Bíblia, esse mesmo conteúdo aparece diversas vezes. Então, o Senhor Jesus disse a eles: então, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, precisam guardar os mandamentos. Qual é o mandamento? O Senhor disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de forma bem detalhada, o Senhor explicou sobre a lei. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Então, se nós olharmos para esse jovem, ele guardou todos os mandamentos. E o Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, aqui, referente à vida eterna, então o Senhor disse de forma bem, realmente importante, séria, mas tem uma coisa que as pessoas confundem sobre isso. Então, se nós olharmos em Marcos capítulo 10, versículo 17, um homem se ajoelhou diante do Senhor Jesus. Então, de forma humilde, ele pediu ao Senhor Jesus, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele se ajoelhou diante dele. Ele pediu de forma realmente bem delicada, ansioso para o Senhor. E também outros vieram dizendo: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Até na palavra de Lucas, o intérprete da lei, perguntou: o que farei eu para herdar a vida eterna? Então, todos têm esse problema da vida eterna. Então, mas sobre esse caminho de herdar a vida eterna, todos estão confundindo de forma realmente bem irônica. Então, por quê? Quando nós falamos de vida eterna é a questão mais importante na vida. Então, porque o Senhor já disse em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que criou o homem conforme a sua imagem. Então, a criatura criada conforme a imagem do Senhor Deus, somente o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Isso não representa a carne do homem, mas representa o nosso espírito. O Senhor, ele criou o homem conforme a sua imagem, para que pudesse receber o amor, a vida do Senhor Deus, e assim, para que possa entrar no reino de Deus, para viver usufruindo da vida eterna. Por isso que o Senhor Deus, ele criou o homem para ser como Deus. Criou para ter a imagem do Senhor. Se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas de forma maravilhosa, de forma bela, mas o homem, ele deu o coração de buscar a eternidade. Então, o homem não consegue nem viver 100 anos de idade, geralmente morre cedo, mas como é ter esse coração de buscar a sabedoria? É buscar o princípio e o fim? A eternidade. Então, no coração do homem, o Senhor Deus, ele colocou o coração de buscar a eternidade. Por quê? Porque o homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele tem criado o homem. Não criou para que ele vivesse neste mundo e simplesmente vivesse sofrendo e morresse.
E também o Senhor Deus ele não criou o homem para que vivesse neste mundo, usufruindo das coisas deste mundo. Então, o objetivo do Senhor Deus é que o Senhor Deus ele criou o homem para viver como o Senhor Deus. E assim o Senhor Deus ele deu o coração de buscar a eternidade. Este é o requisito do nosso espírito. Então pense bem, nós, por exemplo, quando nascemos neste mundo, nós, para vivermos dezenas de anos neste mundo, nós estamos sendo preparados na barriga da mãe por 9 meses. E para você viver neste mundo, por que você vive neste mundo? O propósito é para receber a salvação, para viver conforme a vontade de Deus, para assim você entrar no reino de Deus e você viver eternamente conforme o Senhor. Então, viver dezenas de anos junto com o Senhor. Então, nós não somente recebemos a salvação, mas podemos ter toda a glória do Senhor Deus, usufruímos junto dele. Como é que nós devemos fazer? Então, nós temos muitas palavras assim. Então, quando nós dizemos a cigarra, para se tornar uma cigarra, essa larva demora 7 anos. Então, demora muito tempo, porque ele entra debaixo do solo e fica durante 7 anos para depois sair e se transformar em uma cigarra. Essa larva, ela vai subindo conforme como um besouro, não é? Depois vai até a árvore, depois se torna uma cigarra. Assim como a largata que se torna a borboleta, não é mesmo? Então o homem, quando está neste mundo, o importante não é pensar como é que eu vou viver neste mundo, mas o importante é saber para onde que eu vou após a minha morte. Este é o problema mais importante. Esse é o problema da vida eterna. Então, mas muitas pessoas, referente obter a vida eterna, eles confundem muitas coisas. Então, vamos procurar Lucas, capítulo 18. Palavra de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então um certo príncipe foi para o Senhor e disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Acredito que ele chamaram o Senhor Jesus de mestre porque está pensando que é um mestre da moral, um professor que ensina moralidade. Então ele está dizendo: Ah, bom mestre, você ensina a bondade? Então, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus está dizendo a ele: Então, por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Então, o Senhor Jesus não está dizendo que ele não é bom, mas este príncipe, ele está pensando que o Senhor Jesus é como um professor que ensina moral. Então, o Senhor está dizendo que não existe nenhum homem que é bom aqui. Então, o Senhor Jesus não é um homem. O Senhor Jesus é Deus que veio conforme a imagem de um homem. O Senhor Jesus é bom. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo que não existe ninguém que é bom senão Deus. E porque isso também se refere que o Senhor Jesus também é o mesmo que Deus.
Desde o momento que nós nascemos no meio do pecado. Então, mais do que todo o pecado, do que todas a concupiscência deste mundo, nosso coração é maligno, é perverso. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Que o homem é mais corrompido, mais sujo do que qualquer coisa deste mundo. Então, mas se nós olharmos para o Senhor Jesus ele não é descendência de Adão. Então, o Senhor Jesus ele nasceu deste mundo. Realmente sem pecado. E para isso, o Senhor Jesus, ele não nasceu como corpo de um homem. O Senhor, ele nasceu como a descendência realmente direta do Espírito, na realidade. Né? Nasceu do Espírito, porque nasceu pegando emprestado a barriga de uma virgem. O Senhor não nasceu como um homem, como descendência de Adão. O Senhor Jesus jamais pecou. O Senhor é aquele que guardou a lei por completo. E é por isso que somente o Senhor é santo, o Senhor é puro. Mas as pessoas não sabem quem é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus está dizendo: por que me chamas bom? Eu não sou o doutor, realmente, que ensina moral, ética para as pessoas. Então, o Senhor diz: todos os homens são mentirosos, somente o único que é verdadeiro é o Pai. Então, o Senhor ele está dizendo: realmente não existe nenhum homem que é justo, nenhum sequer. Então, você não ser pecador significa que você é justo, quer dizer que você não tem pecado nenhum. Então, também na Bíblia já disse que todos se extraviaram do caminho, realmente não existe ninguém que faça o bem, todos são pecadores. Como em Romanos capítulo 3, versículo 23 também, todos os homens pecaram, por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, todos os homens pecaram contra o Senhor Deus. É por isso que ninguém pode entrar, fazer parte da glória de Deus. Então, o resultado do homem é ter pecado contra o Senhor Deus. Quer dizer que agora não pode participar da glória de Deus. Então, o homem ter pecado, o homem agora ele vai para o inferno? Não. O homem não pode entrar na glória de Deus. Já que o único lugar que não tem a glória de Deus é o inferno, você vai para o inferno. E é por isso, em Isaías, capítulo 64, versículo 3, já disse que todos nós, os homens, são como os trapos da imundícia. Então o homem pode fazer algo bom, pode fazer algo justo, mas a justiça praticada pelo homem é como se fosse uma roupa, mas uma roupa que é totalmente suja, o trapo da imundícia. Então quer dizer que o pecador imundo está vestindo uma roupa imunda na frente do Senhor Deus. E é por isso que não existe ninguém que pode ir para diante do Senhor Deus. Então todo o caminho, todas as obras feitas pelo homem diante do Senhor Deus são como o trapo da imundícia. Então, eles praticam uma ação, mas é uma ação de quê? Falsa. A hipocrisia. Eles não conseguem praticar a verdadeira bondade. Então, você tem um presente que está muito bem embalado. Então, por exemplo, no Ano Novo, as pessoas enviam presentes. Tem presentes que têm realmente uma boa embalagem. Mas quando você abre esse presente, tem algo que está muito errado. Tem maçã que está podre. Então, o enfeite foi muito bem feito, a embalagem está muito boa. Está muito bem empacotado, mas dentro é falso. Quer dizer que por fora tem a aparência realmente tão boa, religiosa, tem pessoas que fazem confissões,
louvores, tem pessoas que têm grandes, realmente, méritos, né, glórias, parece que fazem muitas coisas boas também. Então eles pensam que se fazendo isso eles vão obter a vida eterna, mas não é. Ao ver do Senhor Deus, você precisa ter uma ação que é verdadeira. Por isso que diante do Senhor Deus, na palavra da Bíblia, o homem, quando ele faz a bondade, então não existe ninguém que possa obter a vida eterna pelas boas obras. Conforme as boas obras, é impossível você obter a vida eterna. Não existe nenhum homem que seja capaz disso. Obter a vida eterna significa que é somente pelo amor de Deus, através do Senhor Jesus, através da sua graça, crendo nessa graça você pode obter a vida eterna. Não existe outra maneira. Mas as pessoas elas não sabem disso. Por isso que eles pensam, o que será que o homem precisa fazer para obter a vida eterna? Então, como nós podemos ver em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira, porque o Senhor Deus criou este mundo conforme a sua imagem, ele tem a misericórdia, ele tem um amor para com este mundo. Ele deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito foi entregue como propiciação para morrer na cruz pelos pecados de muitos. Então quer dizer que para que ninguém pereça, mas realmente tenha vida eterna. Quer dizer que o Senhor Deus ele deu o caminho que nos tira da perdição para o reino dos céus. Como na palavra de João capítulo 4, o Senhor diz, realmente quem crê em mim obtém a vida eterna. Passou da morte para a vida. E João capítulo 5, versículo 39 também. Então, realmente, procurais nas escrituras, sabendo achar nelas a vida eterna, que de mim elas testificam. Quer dizer que a escritura, a Bíblia, ensina o caminho para a vida eterna. O Senhor Jesus, para nos dar a vida eterna, ele veio a este mundo. Como em João capítulo 6, versículo 4, todo aquele que nele crê, crê em mim, e naquele que me enviou não perece, mas tem a vida eterna. Não está sob o juízo, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que essa é a vontade do Senhor Deus. Então, quando nós estávamos fazendo a meditação da palavra, também a memorização, em João capítulo 17, versículo 3 também, a vida eterna é saber ao Senhor Jesus e o Deus verdadeiro, Deus Criador, e aquele que a quem ele enviou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é saber, é conhecer. Na Bíblia, você dizer que você conhecer é saber que você crê nele. Você precisa conhecer com verdade, com certeza. É por isso que o Senhor Jesus ele foi enviado para nós, e através da sua palavra, nós recebemos o ensinamento através da Bíblia. E assim nós podemos crer verdadeiramente. Nós temos o caminho para obter a vida eterna. Como em João capítulo 10, o Senhor ele disse, uma vida eterna vos dou, que jamais pereçam. Então o Senhor também já disse, não existe ninguém que pode arrebatá-los de minha mão. Então o Senhor Deus ele nos permitiu a vida eterna. Então nós compreendemos esse poder do Senhor Deus, a vida eterna. Nós temos recebido a salvação, nasci de novo, recebi a vida eterna. Tudo isso significa a mesma coisa. Então nós todos recebemos a salvação com a mesma palavra. Nós todos temos essa vida eterna nessa mesma base. Nós agora não estamos mais na morte, passamos da morte para a vida. Não estamos mais sob o juízo. É uma palavra surpreendente. Se nós olharmos em Lucas capítulo 10, nós temos esse intérprete da lei. Ele perguntou, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então o Senhor perguntou, qual a lei que você guardou? Ele disse, a lei? Então você usará todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vida para amar a Deus, amar o seu próximo como a si mesmo.
já que é o intérprete da lei, ele conseguiu dividir os mandamentos em duas partes e responder ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: isso, faz isto e terás a vida eterna. Então não é por você saber muito da lei, não é por você saber muito da lei, memorizar que você consegue fazer. Você precisa guardar, você precisa praticar. E é por isso que o intérprete dessa lei, tão engraçado que ele acredita que ele é bom, ele disse: nossa, Senhor, então, quem é o meu próximo? Eu posso amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Então, quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que um homem ele estava descendo de Jerusalém a Jericó e ele se encontrou com salteadores e perdeu todos os seus bens e estava quase morto. E ele perguntou: quem é o meu próximo? Então, o homem que se encontrou com salteadores, que está quase morto ao lado da rua, quem é o próximo? Então, você precisa procurar o próximo para eu ajudar ou eu preciso procurar um próximo para me ajudar? Não é? Pense bem, o Senhor está dizendo que ele é este homem, mas ele está perguntando quem é o meu próximo. Então, o homem que se encontrou com o salteador. Então, você que diz que é intérprete da lei, você já descumpriu toda a lei. Ao ver do Senhor Deus. Então, você é um homem que está quase prestes a morrer. Então, não é você estar procurando por um próximo para te ajudar, você precisa procurar um próximo para te salvar. E assim ele disse sobre a parábola do bom samaritano. Então, o bom samaritano estava andando na rua e teve pena daquele homem. E assim ele foi, utilizou do seu azeite, do seu vinho, realmente atou as feridas e levou até a estalagem, a hospedaria, para que ele pudesse ser cuidado por lá, pagando os 2 denários. E está dizendo: você é o intérprete da lei, você este samaritano, a você este homem que se encontrou com os salteadores. E você precisa de um bom samaritano. Tá, muitas pessoas pensam que eles, amando ao vizinho, ao próximo, podem obter a vida eterna, mas ninguém tem como fazer isso, porque todos são pecadores miseráveis. Então, mas muitas pessoas, em frente a este problema, não conhecem a si mesmo. Então, as pessoas que tentam praticar a lei, então eles descobrem que eles são aqueles que não podem cumprir a lei e também precisam saber que eles já descumpriram toda a lei. Então, aqui farei eu para obter a vida eterna. Então pensem bem, você é aquele que não tem como praticar a lei, você é pecador, você já descumpriu tudo. Você já transgrediu. Mas eles não sabem disto. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 4, não existe realmente vós todos que tentam se justificar pela lei, estão longe, se departiram da graça de Deus. Então vocês estão desligados de Cristo, desligados de Deus. Isso significa que estão indo para a perdição. Se você vai para o inferno, imagine o que vai acontecer. Pense bem, o homicida, os estelionatários, os malfeitores. Mas, pense bem, por outro lado, aqueles que frequentam a igreja a vida toda, vivem uma vida religiosa. Aqueles que se dizem firmes irão para o inferno, irão se encontrar. Esses dois grupos diferentes irão se encontrar. Como é que vocês pensam sobre isso? Se vocês forem para o inferno, vocês vão dizer: nossa, não é o fulano de tal, não é o diácono tal? Você também veio aqui. Oh, nossa, não é o ancião tão famoso? Nossa, olha, até um pastor ali. Parece que é brincadeira, mas isso vai acontecer. Então, essas pessoas que nem receberam a salvação, mas podem viver uma vida falsa, uma vida religiosa. E isso não é verdadeiro.
E é por isso que aqui ele está dizendo realmente que farei eu para dar a vida eterna. Então o Senhor perguntou a ele, você guardou a lei? Ele disse, qual lei? Qual o mandamento? Então não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não darás falso testemunho. Honrarás teu pai e a tua mãe, amarás o próximo a ti como a ti mesmo. E ele disse, nossa Senhor, eu guardei tudo isto. Então este homem, ele pensa que se ele não praticasse o mal contra os outros, que ele seria justo. Mas ele está errado em uma forma realmente bem básica aqui. Porque aquele que não guarda o mandamento do seu Deus, aquele que somente já de desejar odiar o irmão no coração, já praticou homicídio. Aquele que deseja uma outra mulher com o seu coração, já adulterou. Então o Senhor, ele disse para amar o próximo como a si mesmo. Então, você realmente vê que alguém que está pobre, você precisa dar o dinheiro, ajudar. Alguém que está realmente nu, eu preciso tirar minhas vestes e vesti-lo. Preciso dar o que de comer para aquele que está com esfomeado. Então, será que eu consigo amar o próximo com todo o meu coração como a mim mesmo? Amar o Senhor Deus com todo o meu coração, toda a minha vida? Toda a minha vontade, toda a minha força, eu posso amar a Deus? E assim amando o próximo como a ti mesmo, não é mesmo? Mas, pense bem, você consegue usar todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vontade? Não consegue. As pessoas somente querem usar a Deus. Vocês acham que conseguem servir a Deus assim? Então é impossível. Porque se fosse possível, eles pensam, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Então, mas aquele que pode realmente amar ao Senhor Deus é aquele que pode amar o próximo. Você não consegue amar o próximo enquanto você não amar a Deus. Você precisa ter o amor de Deus para amar o próximo. Mas este homem, ele disse com toda a ousadia, dizendo, sim, eu já guardei todo esse mandamento. E ele perguntou, o que me falta ainda? Ele disse, para tu seres perfeitos, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então não é assim que você vai ter a vida eterna. Mas, quer dizer que existe a promessa de Deus, existe o galadão de Deus no reino dos céus, se assim você fizer. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, agora segue-me, crê em mim e me segue. Então, mas, este jovem rico, ele tinha muitos bens. E ele, triste, retornou. Ele retirou-se triste porque ele tinha muitas propriedades. Por que ele ficou triste desse jeito? Então, porque ele imaginando dar aos pobres era como se fosse um desperdício. Não era algo que ele podia fazer. Ele quer ter a vida eterna. Ele quer ter os seus bens. Precisa amar o próximo como a si mesmo. Mas mais do que isso, ele amou mais os seus bens. Então, algo como realmente original já está como um problema aqui. É por isso que triste retirou-se dali. Um outro homem veio, se ajoelhou na frente do Senhor Jesus e disse, bom mestre, que farei eu para lhe dar a vida eterna? É a mesma pergunta, mas o Senhor Jesus disse a ele, vende tudo o que tens, reparte entre os pobres e segue-me. Mas este homem tinha muitos bens e ele retirou-se triste. Então, aquele que consegue fazer a vontade do Senhor Deus, conforme a palavra do Senhor Jesus, não houve ninguém. Ninguém conseguiu. Todos ficaram tristes e se retiraram. Então, você quer ter a vida eterna, mas isso é algo para depois. Agora, no momento, eu desejo os meus bens. Nós podemos ver que isto é a hipocrisia do homem. Então, aquele que deseja dar a vida eterna, que pode dar a vida eterna, e aquele que deseja receber, se encontrou. Esses dois se encontraram, aquele que pode dar e aquele que busca. Então, mas
tudo se acabou como se fosse nada. Isso é uma tragédia. Por quê? Por conta dos bens, das propriedades deste mundo. Será que é a vida eterna ou são as propriedades? Ele começou a calcular, pesar, pensando, a vida eterna é para depois? Porque as propriedades estavam segurando o seu coração. É por isso que ele não consegue obedecer ao Senhor Deus por completo. Então você não consegue nem amar o próximo como a ti mesmo. Nem consegue guardar todos os mandamentos, mas ele diz como se pudesse. Usando todo o coração, toda a força, toda a vontade, toda a força para amar o próximo, amar a Deus. Mas, se você descumpriu esses dois, você descumpriu todo o mandamento. Ó. Não é mesmo? Ao vir do Senhor Deus, nada você guardou direito diante do Senhor Deus, mas ele está dizendo, eu guardei todos os mandamentos. Isso. É o mesmo que dizer, eu não fiz o mal para com o meu próximo, então eu amo. Então o Senhor ele disse para ser perfeito. Então, para seres perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, se você consegue amar o próximo como a si mesmo, por que você não consegue dar isso aos pobres? Então, o homem não tem como guardar a lei. Eles precisam confessar isto. Precisam confessar. Quer dizer que assim precisam buscar a misericórdia, a graça do Senhor Deus. Como o publicano, que ele disse, Senhor, eu sou pecador. Eu não tenho a força para fazer a lei, para guardar a lei, para cumprir. Por favor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Então o Senhor ele não vê as nossas obras para nos salvar. Como Efésios capítulo 2, versículo 4. Então esse amor, o amor que o Senhor Deus nos permitiu, o tão grande amor que nos amou, nós que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, fomos vivificados diante do Senhor Deus. Então é este amor que o Senhor Deus ele nos amou, que é através da sua graça. Então, Senhor, eu não consigo guardar a sua lei, eu não consigo guardar os mandamentos. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Era isso que você precisaria dizer para receber a salvação aqui. Mas ele está dizendo, eu fiz boas obras, eu vou guardar os mandamentos. Quem é que pode ser salvo assim? Ninguém pode ser salvo. Mas então, o Senhor Jesus disse a ele, vende tudo que tens e dá aos pobres e depois segue-me. Então, mas o Senhor ele já soube para fazer ele compreender que ele nunca conseguiu guardar a lei. Então não existe nenhum homem que pode ser justificado pelas obras dos homens. Mas nós recebemos a salvação. Conforme a palavra do Senhor Deus, nós amamos com todo o nosso coração, amamos o próximo como a mim mesmo. Então eu dar todas as minhas coisas aos pobres, se eu puder fazer uma coisa dessas. Claro, existe o galardão de Deus, o galo da grande glória diante do Senhor Deus. Mas os homens que vieram para receber a vida eterna diante do Senhor Jesus, havia um jovem rico, havia um homem que estava se ajoelhando, havia um príncipe. Então, mas todos eles não conseguiram agir conforme a palavra do Senhor.
Todos se entristeceram, todos ficaram pensativos e retornaram para casa. Isso significa que não existe ninguém que pôde obedecer à palavra do Senhor com alegria. Após receber a salvação, você deve conseguir fazer uma coisa dessas. Então quer dizer que você vai escolher as propriedades, os bens, ou vai escolher o espírito. Então, nessas duas questões, duas escolhas, você quer ter a vida eterna, mas também você quer guardar os seus bens para si mesmo, fica realmente nessa indecisão, mas depois ele considerou os bens como algo mais precioso, mais do que a vida eterna que estava por vir. Então nós podemos ver esses homens todos que abandonaram a vida eterna por conta dos seus bens atuais. Então, se nós olharmos assim, não conseguimos entender, não é? Porque, claro que a vida eterna será ela menor do que os bens deles? Não, jamais. Mas eles consideraram o bem maior do que a vida eterna. E conforme Colossenses capítulo 3, versículo 5, o que é a cobiça? Cobiça é a idolatria. O apóstolo Paulo já disse que a cobiça é idolatria. Como em Lucas capítulo 12, versículo 15, precisa vencer toda a cobiça. Então, a vida do homem, o objetivo do homem não está nesses bens, não está nas propriedades deste mundo, no que eles possuem. O homem precisa vencer contra a cobiça da carne. Então, os homens, eles perecem por conta da cobiça deste mundo. Então, os bens não têm como dar a verdadeira felicidade e a paz para este homem. E enquanto ele não compreender isto, é muito difícil esse homem receber a vida eterna. É por isso que o Senhor Jesus o enviou de volta. Então não é necessário explicar detalhadamente, ele precisa compreender por conta própria. É por isso que em Lucas capítulo 12, versículo 20 também, o rico, ele disse, já juntei muita coisa para muitos anos, vamos descansar, comer, beber e folgar. Mas o que o Senhor, Jesus disse? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim como Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, já disse que o pó volte à terra como era. Então quer dizer que se esse homem vive nessa carne, morreu, vai para a terra, assim como ele era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então hoje à noite virá buscar a tua alma. O espírito foi dado pelo Senhor, então o Senhor o chama de volta. E este espírito, será que ele vai para o reino de Deus? Então o Senhor lhe disse, tu, realmente amaldiçoado, irá para o inferno junto com o diabo e seus anjos? Ou o Senhor dirá, virá comigo para o reino dos céus? Nós não sabemos. Então, se buscar a tua alma hoje à noite, o que tens preparado, para quem será? Mesmo que tenha juntado muitas riquezas, muitos bens, muitas propriedades, para quem será? Os ricos realmente estão cheios de riquezas, não é? Tem muitos ricos com muitos bens. Tem pessoas que não são os ricos que nós sabemos, mas tem ricos extraordinários que nós não sabemos, não sabem nem para onde usar o dinheiro que têm. E o que eles têm ali? Para quem será? Se o Senhor, Deus, o chamar, realmente de quem será? De nada adianta todos aqueles bens. Então, mas eles pensam que aqueles bens trarão a felicidade para eles. Eles pensam que aqueles bens trarão satisfação para eles. Eles pensam que esses bens irão resolver todo o problema da vida deles. E é por isso Lucas capítulo 6, versículo 24 também. Ele disse, mas ai de vós ricos. Vamos procurar essa palavra, Lucas capítulo 6,
Lucas, capítulo 6, versículo 24. Versículo 24 e 25, vamos ler todos juntos. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Aqui diz, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então, o rico indo para o inferno, ele disse, Pai Abraão, envia Lázaro para que molhe o dedo e me refresque a língua. Mas o que Abraão disse a ele? Você teve todo o conforto, as coisas boas na terra. Agora você está em tormento. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então, enquanto eles têm a riqueza neste mundo, receberam tudo que já tiveram. Como em Salmos 17 também. Todas as coisas deste mundo já receberam, eles já usufruíram de tudo. Então, com os bens, tiveram em dobro, curtiram a liberdade. Todos os bens, na realidade deste mundo, são do Senhor Deus, e eles se satisfizeram a si mesmo com essas coisas. Mas a vida eterna, o Espírito, eles não estão pensando nisso. Aqui ele fala, porque já tendes a vossa consolação. As pessoas do mundo, porque estão ricos, eles pensam que tem a riqueza, o poder. Então, eles já receberam tudo que tinham para receber neste mundo. E é por isso que agora, chegando neste lugar, recebem todo o sofrimento, o tormento, que as pessoas que vivem neste mundo, usufruindo, curtindo o mundo, realmente vivem uma vida de dissolução, irá sofrer no inferno. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Então ele fala, ai de vós, os que estáis fartos. Então eles não pensam sobre o Senhor Deus, não pensam sobre o Senhor, somente pensam na sua barriga. Então, como em João capítulo 6, aqueles homens que não pensam no Senhor Deus somente pensam na sua barriga, pensam como eu vou viver bem, como eu vou comer bem. Mas ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, você precisa ter o verdadeiro riso dentro do espírito, dentro do coração. Mas o riso do ignorante, do nécio, é como se fosse o sapato que vai fazendo barulho no chão. Tá, 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 tá. É barulhento, ninguém gosta disso. Esse é o riso daqueles que são nécios. Então eles vivem com esse riso da carne, da aparência, para tentar enganar, para confortar momentaneamente o espírito deles. As pessoas, eles criam várias diversões deste mundo para tentarem esquecer do sofrimento do espírito, do coração no momento. Mas isso não adianta. E se nós olharmos em Lucas capítulo 16, versículo 25, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 25. É a palavra que eu já disse para vós. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Se nós olharmos aqui, aparece o mendigo Lázaro,
O Lázaro aqui, ele tem nome. Então, Lázaro, ele tem o nome, o significado de que Deus é o meu consolador. Então quer dizer que todos os pobres vão para o céu, todos os ricos vão para o inferno? Não, não é isso que significa. O que aqui significa é que Lázaro ele teve Deus como seu consolo. Ele viveu a sua vida assim. Como em Salmos 39, Davi já disse: Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em ti. Então, o grande rei, Davi, ele disse: A minha esperança está no Senhor Deus. O que eu estou esperando no momento? Está juntando todas as riquezas em vão, que não sabe quem irá tomar. Então, Davi era um homem que não tinha interesse nenhum para os bens deste mundo. Então, ele entregou todas as coisas para construir o templo. Então, tudo que veio do Senhor Deus, eu somente entreguei para o Senhor. O que é do Senhor Deus, eu entreguei para o Senhor. Então, a fé de Davi é incrível. E ele não tinha cobiça, ambição para as coisas deste mundo. Então, porque ajuntam riquezas, vanidades para este mundo e não sabem para quem será. Então, Davi disse realmente, Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em ti. É por isso que ao ver do Senhor Deus, como deve ser tão agradável, não é? Então, Lázaro tem o significado do seu nome, que Deus é o meu consolador. Então, isso não significa que o mendigo vai para o céu, mas o coração que é pobre, que veio de mãos vazias e vai partir de mãos vazias. Este é o coração do mendigo. Então, você se satisfazer por ter algo de vestir, de comer, o Senhor Deus, ele realmente nos ajuda. Saibam disso. Pessoal, uma pessoa que é pobre, ele viver uma vida pobre, dependendo do Senhor Deus, significa que no meio dessa pobreza, o Senhor Deus o ajuda. Vamos tocar a palavra de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Palavra de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então, se nós olharmos para essa palavra, está aqui está dizendo, eia, pois, agora vós ricos. Está dizendo a eles, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Então, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Mas aquele que se satisfaz somente com isto, uma pessoa que é rica, não sente necessidade de Deus. Os ricos, tem pessoas que creem no Senhor Deus? Creem. Mas eles não têm interesse no espírito deles. Pensam que tendo dinheiro podem fazer de tudo. Então podem usar os homens do jeito que querem, podem fazer qualquer coisa. Por isso que os ricos, eles vivem cheios dessa confiança, autoconfiança de que podem tudo. Mas essa riqueza não é algo bom.
Então, o Senhor ele está dizendo: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. A vosso ouro e as vossas pratas se enferrujaram. Então, olha bem. Pessoal, se casarem, vocês podem se casar com. Não precisa de muitos ouros ou de aparativos, de decorações. Não precisa disso. Se o ouro está se enferrujando, você precisa limpar. Se está enferrujando, pinta de volta, não importa. Então, mas as pessoas não entendem que as coisas são finitas neste mundo. Cada momento mais a qualidade, os valores das coisas deste mundo vão diminuindo, vão se perdendo. Quando o Senhor ele vier, todas as coisas que nós temos neste mundo, na realidade, voltam a zero. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, é por isso que antes que vá para zero, nós precisamos utilizar de forma preciosa. E é por isso que os ricos, eles precisam compreender de forma exata de que essa riqueza não tem como dar a felicidade a eles. Então, o Senhor ele já disse que é difícil o rico entrar nos céus, mas isso não significa que todos os ricos vão para o inferno. Então, tem pessoas que eram ricas que foram para o céu. Então, na palavra do Senhor Jesus, então, o que ele está dizendo é que o rico entrar no reino dos céus é mais difícil do que o camelo entrar pela ponta da agulha. Quer dizer que é mais fácil o camelo entrar pela ponta da agulha. Então, na época, em Israel, o maior animal que eles conheciam era o camelo. É um grande animal. E qual é o menor buraco? É da agulha. Então, o maior animal e o menor buraco, que é a da agulha. Então, como é que um camelo pode passar por ela? Então, não tem como imaginar uma coisa dessas. Então, na realidade, é mais fácil o camelo entrar pela ponta da agulha do que o rico entrar para o reino de Deus. Quer dizer que não tem como. Então, tem alguém que é rico aqui? Tem alguém que é muito, muito rico aqui? Então, dentro da nossa igreja, não temos uma pessoa que seja muito rica. Não temos ninguém que é extraordinariamente rico, bilionário em aqui. Então, quando eu cresci bem pobre, eu vivi uma vida pobre. Então, não tem muitas pessoas que são tão pobres como eu. Então, mas quando eu vejo uma coisa dessa, eu acredito que isso é um alívio diante do Senhor Deus. Porque antigamente eu pensava quando era criança, seria ótimo se eu não tivesse nascido em uma casa de ricos, né? Nascer como um filho de um empresário, nascer como filho de um presidente. Mas olhem para esses filhos de presidente que nascem. O que acontece com eles? Então, receber a salvação é praticamente impossível para eles. Filhos de empresários não tem como receber a salvação. Então, todos os dias só vão para brincar, curtirem o mundo com amigos imprestáveis, caindo em dissoluções. Como é que eles podem receber a salvação? Nós nascemos em uma família pobre, vivemos uma vida pobre, e isso é bênção de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, quem é pobre de espírito, realmente é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Então, porque o evangelho vai ser pregado para eles. O Senhor disse que chamou os pobres de espírito para os fazer ricos. Então, o Senhor Deus, ele permitiu a promessa do reino dos céus. Então, para os pobres de coração serem ricos no reino dos céus, para herdarem o reino de Deus. Então, essa pobreza é boa. No meio da pobreza, você serve a Deus. No meio da pobreza, você viver diante do Senhor Deus. Isso significa que Deus está conosco. Então, antigamente,
Eu não sei se. Eu acredito que deve ser o plano de Deus eu ter nascido pobre, hein? Eu penso que isso é um alívio. Porque eu vivi na minha vida de fé, eu vivi uma vida difícil. Quando eu estava em Tegu, na escola de teologia. Então, se nós não conseguíssemos colocar uma quantidade de arroz ali, não tinha como cozinhar, não é? Para ter comida. Muitas das vezes eu não consegui colocar entregar arroz para eles, não é? Para a instituição. Então, muitas das vezes quem ajudou muito foi a minha irmã, que ela era casada com um soldado, que vinha realmente, o cunhado que vinha nos ajudar com arroz. Então, cada dia era difícil. Então, sempre para viver um mês era difícil. Então, muitas das vezes eu pensava, será que era melhor eu morrer? Então, eu penso que é assim que as pessoas elas morrem. Que no momento que você cai realmente na depressão total, de repente você pensa, será que eu pulo aqui? Eu me jogo no trem? Eu já senti uma coisa dessas. Também nos dormitórios, às 10 horas da noite eles desligam a luz para que de madrugada nós tenhamos o tempo de orar. Então nós utilizamos as velas para podermos estudar. As pessoas que têm dinheiro de noite saem para comprar um pão, mas eu não tinha dinheiro nenhum para comprar nada no meio da noite. Então eu vivi no meio disso. Então, algumas vezes eu digo, estão vendendo picolé no meio da rua, din-din, vendendo jornal. Eu fiz de tudo. Então, viver pobre, para mim, é algo normal. Eu não tenho medo disso. Então, mas, nós vivemos uma vida bem rica. Então, eu consigo sentir como o Senhor Deus, Ele sempre nos ajudou. Esta riqueza não é minha, é de Deus. Se eu vivo conforme o Senhor Deus, Ele me permite tudo em retorno. Então, mas, então a Bíblia, ela menciona ricos que receberam a salvação. Vocês sabem disso, não é? Então, se nós olharmos no castelo de Jericó, Zaqueu, não é? Ele recebeu a salvação. Ele era muito rico, ele se encontrou com o Senhor Jesus. José de Arimateia também era muito rico. Ele serviu o corpo do Senhor Jesus morto. Nicodemos também, não é? Um dos líderes dos judeus. Um dos príncipes, eles todos receberam a salvação. Então, todos eles, na realidade, receberam o quê? Uma aflição em espírito. Por isso que eles buscavam a graça de Deus, buscavam a verdade. É por isso que eles puderam receber a salvação. Então, não são todos os ricos que vão para o inferno. Mas, esta riqueza, quando você utiliza diante do Senhor Deus, quer dizer que eles, no meio da riqueza, mesmo assim, eles pensaram sobre o Espírito, buscaram a Deus. Então, com os bens, se você não sente necessidade de Deus para essas pessoas, então as pessoas que não têm bens neste mundo, que vivem uma vida pobre, então tem pessoas que com o coração realmente manso voltam para o Senhor Deus. Quando você é pobre, você pode receber muitas aflições em espírito, porque você é pobre carnalmente. Mas também entre as pessoas que são pobres, tem pessoas que são ricas em coração. Tu são ricos em coração. Eu sou pobre agora, mas ele tem muita o quê?
o próprio pensamento, planejamento, dizer, eu vou ser rico no futuro. Eu já me encontrei com pessoas assim. Eu estava pregando para uma senhora que tinha uma pequena loja e ela disse, aqueles que creem em Jesus, entendeu? São os ricos. Quando é que o pobre como eu pode ir para a igreja? Eu preciso me esforçar, ganhar muito dinheiro. Então, e aqui é tudo alugado, eu preciso ter a minha própria casa. Eu vou comprar um prédio depois. Ela disse, eu vou comprar 2 prédios. Então, ela é um futuro rico. Ela deseja se tornar um rico. Então, essas pessoas que desejam se tornar ricas realmente vivem uma vida muito ocupada, não conseguem pensar no espírito, não conseguem pensar no problema espiritual. Então, essa mulher, como o rico, é muito difícil receber a salvação. Então, tem pessoas que a carne são ricas e o espírito também. Tem pessoas que, mesmo que a carne seja pobre e o coração também é pobre, mas tem pessoas que a carne é rica e o coração é pobre, e também tem pessoas que a carne é rica e o coração é pobre. Então é tudo diferente, tem vários tipos de pessoas. Mas, uma pessoa receber a salvação significa que através da graça e do poder de Deus. É por isso que o rico entrar no reino dos céus é muito difícil. Então, quem é que pode receber a salvação? Então, pelo homem não consegue, mas com Deus tudo é possível. Então, vocês conhecem ao Senhor Deus? Então, aqueles que são pobres, pela graça do Senhor Deus, precisam receber a salvação. O rico também, em toda a sua riqueza, ele precisa descobrir que nele não existe a verdadeira paz, não existe a verdadeira realmente graça do Senhor Deus. Então, ele precisa buscar tudo isso diante do Senhor Deus, porque senão não tem como receber a salvação. Então, se você busca a graça do Senhor Deus, o Senhor Deus ele permite mais ajuda, misericórdia. Então, mas nós podemos ver que o rico, ele esteja perdido, não é? Então, porque o rico, ele vive muitas das vezes que vive realmente com o seu próprio orgulho, estão presos em um caminho, e eles vivem uma vida muito arrogante, que eles pensam que por terem dinheiro eles podem fazer qualquer coisa que quiserem. Então, acham que eles podem viver realmente mesmo sem Deus. Eles dizem, Deus não é necessário. Então, eles estão presos em suas próprias enganações, confusões. A igreja Laodiceia pensava que ela era rica, se chamava-se rica. Está presa em seu próprio orgulho, como a igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia estava na cidade de Laodiceia, onde houve um grande terremoto, onde a cidade foi soterrada. E quando Roma vieram ajudar, eles falaram, não precisamos, nós conseguimos. E eles reconstruíram sozinhos. Então, é uma cidade que vive de orgulho, de vanglória. E o rico? Então, as pessoas deste mundo, eles se apegam às coisas deste mundo. O rico se apega às coisas mundanas. Então, ele vive uma vida realmente muito, muito ocupada na carne. Então, dentre aqueles que pregam, então tem grandes empresários, não é? CEOs. Mas é muito difícil para eles receberem a salvação. Então, mesmo que tenham recebido a salvação, a vida de fé deles é muito difícil. Então, nós temos grandes igrejas onde muitos ricos estão juntos. Então, tem pessoas que se reúnem entre ricos para viverem jogando golfe, para se reunirem em sua própria comunidade, hobbies. E o rico, ele sabe que ele está sendo levado nisso e ele vai, continua seguindo. Então, isso é uma hipocrisia, porque sabe disto, mas não consegue sair dali. Então, mas neste mundo, para as coisas vãs, então você viver apegado a essas coisas,
Mas as coisas que são do Senhor Deus, a promessa de Deus, eles não têm interesse. Cada um está preso no seu próprio engano, na sua própria ilusão. Isso é uma tragédia. Como em 2 Coríntios capítulo 8 já diz que as coisas visíveis são temporárias, coisas invisíveis são eternas. Então as coisas que são visíveis logo irão desaparecer. Então, a promessa espiritual do Senhor Deus é invisível, ela é para a eternidade. Como em Tiago capítulo 4 diz, o que é a vida? A vida é como um momento, um instante que se passa. É como uma névoa que desaparece em um instante. Mas ele diz, eu vou viver algumas dezenas de anos. Pessoal, se hoje à noite mesmo, o Senhor ele pode chamar a nossa alma. Em Provérbios capítulo 27, já disse, realmente não se orgulhes do amanhã, porque não sabes o que acontece em um dia. Então, uma criança pode morrer, um jovem pode morrer, uma pessoa muito saudável pode morrer agora. Mesmo que você viva uma vida longa, é somente algumas dezenas de anos, logo se encerra. Não podemos deixar os nossos desejos neste mundo, a expectativa neste mundo. Porque nós precisamos viver acreditando, esperando a promessa do Senhor. Mas as pessoas que têm os bens deste mundo, eles se agradam muito com os bens deste mundo e não conseguem ver a promessa do Senhor Deus, não acreditam e nem esperam na promessa do Senhor Deus. É por isso que aqueles que são ricos, eles vivem uma vida muito individualista. Então quer dizer que aquela pessoa que tem bens, ela quer mais e mais e mais propriedades, não tem fim a cobiça. Uma pessoa que tem muito, a paz, o conforto que ele tem medo de que vá perdê-la. E para manter essa paz, este conforto, ele se dedica mais ainda. Então, os bens que ele possui, ele precisa ter o coração de querer repartir com os outros, mas na realidade ele está o quê? Segurando mais ainda, se apegando mais ainda. Eles vivem dessa forma. Então, eles pensam que os bens podem dar o conforto, a paz para a vida deles. E para juntarem essas coisas, realmente vivem até a morte desse jeito. Então, o rico, ele não tem a satisfação até o fim. Ele quer mais e mais e mais. Como em Provérbios, capítulo 11. Vamos procurar essa palavra? Tem uma palavra surpreendente. Palavra de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. Então, se nós olharmos a palavra de Provérbios, então é a sabedoria que o Senhor Deus permitiu para Salomão. Então aqui ele diz, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Então se você distribuir mais, o Senhor Deus te permite. Se nós olharmos em Lucas capítulo 6, versículo 38, vocês conhecem essa palavra? Dai e ser-vos-á dado, não é? Lembram disso? E depois vem o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Então o Senhor lhe disse, se você dar, ser-vos-á dado. Então quanto que ele vai dar? Numa boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Então, se você conseguir crer nessa promessa, iria receber essa bênção do Senhor Deus. Então, mesmo que você esteja em pobreza, o Senhor Deus que enriquece. Tem pessoas que juntam e juntam para si mesmas, mas se empobrecem.
Então, o que distribui mais se acrescenta, e o que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E é por isso que em 1 Timóteo, ele disse dentro da igreja, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É por isso que ele disse para nós todos nos tornarmos aqueles que somos aqueles que, com todo este sustento, nós repartimos e vivemos todos juntos. Ele disse para os ricos não terem o coração realmente é altíssimo. Ele disse: todos esses bens têm asas, logo eles podem sair voando. Não ponha as suas esperanças nestes bens, mas se enriquecendo no bom trabalho do Senhor Deus, não é? Milita a boa milícia da fé. Então, a posse da vida eterna. Então, por exemplo, nós todos que estamos aqui na Coreia do Sul, nós vivemos para a missão mundial, junto com os irmãos e irmãs, ajudamos uns aos outros. Assim como na palavra já continua dizendo, então a posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, esses bens que nós temos, aqueles que utilizam muito bem diante do Senhor Deus, aqueles que são sábios para utilizarem do bem. Aqueles que utilizam muito bem de suas propriedades são abençoados por Deus. Vocês precisam saber que os bens são o teste de personalidade. Quanto mais bens você tem, como você vai utilizar? Isso é importante diante do Senhor Deus. Então, do que adianta se você simplesmente falar, tenho esse bem e deixar? Você precisa utilizar de forma preciosa. Então, como é que você utiliza esses bens? Então, a vida deste homem, o valor de vida deste homem, nós podemos conhecer. Daqueles que sabem utilizar muito bem dos seus bens, eles têm um objetivo de vida muito exato. Então, é 100% certo. Então, você quer saber como essa pessoa realmente é? É só dar um amontoado de dinheiro e ver como é que eles vão utilizar. É só observar como é que eles usam o dinheiro. Então você consegue descobrir qual é o valor de vida deste homem. Então tem pessoas que vivem utilizando o dinheiro do jeito que querem. Então, mas quer dizer que a vida dessa pessoa é somente aquilo. Mas aquele que sabe utilizar de forma preciosa diante do Senhor Deus, o Senhor Deus pode dar os bens para este homem. Que o Senhor dirá, nossa, ele sabe utilizar o dinheiro e dá mais ainda. Então aquele que realmente separa, distribui, ele também é acrescentado diante do Senhor Deus. E é por isso que os discípulos eles disseram. Então Pedro ele disse, Senhor, nós abandonamos todas as coisas e te seguimos. E o que nós vamos obter? Então, verdade. Em Mateus capítulo 4, o Senhor, quando ele chamou os seus discípulos, eles abandonaram os seus barcos, abandonaram seu pai, a sua casa. Todos eles seguiram. Pedro, Tiago, João. Todos os discípulos seguiram o Senhor Jesus quando o Senhor os chamou. O Senhor os chamou para serem pescadores de homens. Eles abandonaram todas as coisas, como é de grande coragem. E se nós seguimos ao Senhor, o que é que nós teremos? Então ele disse, sim, é certo. Vocês todos participaram do sofrimento comigo. E é por isso que, junto comigo, irão se assentar realmente nos tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Aqueles que sofrem comigo irão ser glorificados comigo. Então, através de mim. Então, realmente, todos aqueles que abandonaram a sua casa, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, realmente não existe ninguém que não irá conseguir receber a vida eterna, mas também irá receber 100 vezes mais. O que significa, onde quer que forem, tudo está ali. Olhem, para o lugar que eu for, eu tenho os irmãos e irmãs comigo. Eu tenho todos aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus, que são o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e irmã. É por isso que a nossa vida de fé é muito alegre. Nós não estamos sozinhos, onde quer que nós vamos, nós temos o amor da igreja que transborda.
Então podemos receber 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Então, aquele que faz a vontade do Pai, então ele faz a vontade do Senhor Deus, não é? Então nós não temos solidão. Por quê? Tem pessoas que falam, eu não tenho a minha família em carne, mas se você recebe a salvação, você tem a família espiritual agora. Você tem os irmãos e irmãs. E não existe nada mais precioso, nada mais amoroso do que esses irmãos e irmãs. As pessoas dizem, nossa, o sangue é viscoso mais que a água. Sim, é verdade. Mas o espírito é muito mais precioso do que essa carne, esse sangue. Porque mesmo que nós tenhamos o sangue, quantos dezenas de anos se vai? Depois acaba. Mas aqueles que nós temos o mesmo espírito, nós viveremos com o Senhor Deus para a eternidade. É por isso que mais do que essa união da carne, a união do espírito é mais precioso. E é isso que o Senhor Deus ele está nos dizendo agora. Aqueles que sofrem com Cristo irão ser glorificados com Cristo. Aqueles que morrem com Cristo serão vivificados com Cristo. Aqueles que participam com Cristo, que serviram com Cristo, governarão junto com o Senhor. Então é por isso que nós temos as coisas vãs deste mundo e nós não podemos perder o nosso coração para estas coisas. Não temos por que desejar de todos esses ricos deste mundo. Então, na realidade, neste mundo, nós temos muitas pessoas que vivem pela sua nação, morrem pela nação, são patriotas, mas a nação tem muitos dos momentos que não consegue recompensá-los de forma exata, de forma realmente justa. Bom, é por isso que este mundo é imperfeito, mas quando nós vivemos diante do Senhor Deus, vivemos para a glória do Senhor Deus ele jamais esquece a nossa vida atual, a nossa vida posterior, que vai ser espiritual, o Senhor Deus há de retribuir todas essas coisas. E é por isso que nós precisamos estar determinados a vivermos diante do Senhor Deus conforme a vontade do Senhor Deus. Porque mais do que estarmos abandonados neste mundo, nós temos muito mais coisas para recebermos diante do Senhor Deus, que é algo glorioso. Nós precisamos saber disso. Que neste mundo, se existe algo que eu desisto para o Senhor, isso é algo grandioso, isso é precioso para o Senhor Deus. Então quer dizer que agora nós vivemos diante do Senhor Deus para retribuirmos essa graça que recebemos. E o Senhor Deus ele vai nos pagar com a sua glória. Então quer dizer que nós não podemos perder o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. É por isso que agora nós, para podermos salvar esses espíritos perdidos, agora estamos reunidos, nossos irmãos e irmãs. Sabemos que o Senhor Jesus ele morreu por pecadores como nós. Derramou seu sangue precioso por nós. E é por isso que nós agora, o que é que nós iremos poupar ou guardar para este Senhor? Então, o Senhor, ele se tornou tudo da minha vida. O Senhor, ele deseja me permitir mais coisas boas ainda. Como em Romanos capítulo 8, versículo 17, nós iremos receber a glória com o Senhor, a glória com Cristo. É para isso nós precisamos receber o sofrimento com Ele. Como 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a atual sofrimento ela é incomparável com a glória que vindoura. Então quer dizer que atualmente o presente, o sofrimento, a dor que eu recebo é momentâneo. É temporário. Mas a glória que eu receber por conta disso é eterno, vai para sempre. E é por isso que agora o sofrimento que eu recebo para o Senhor é momentâneo. Mas, em troca disto, a glória que irei receber é eterna. Então, existem muitas promessas do Senhor Deus. Então, mas, por conta vãs deste mundo, eu não posso perder o meu coração. Eu não posso viver uma vida individualista deste mundo. Então, vamos viver uma vida corajosa para irmos diante do Senhor Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus, seguindo os desejos da nossa carne, vivendo para as coisas vãs da nossa carne. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos discerniu. Agora, dentro da igreja onde o Senhor Deus opera, para a sua santa vontade, nós vivemos obedecendo para o Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, dentro da sua igreja, dentro da vontade do Senhor Deus, permita para que nós possamos viver para o Senhor, que nós não pecamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo, mas possamos viver para a sua promessa, para a sua santa vontade, para que assim, quando nós estivermos diante do Senhor, que está para retornar, nós possamos viver para a sua glória.
Que nós todos possamos viver o restante das nossas vidas para a sua palavra, para assim nós possamos ser protegidos e possamos ser utilizados a cada um de nós de forma preciosa. Senhor, que cada um de nós possamos viver a nossa vida para darmos glória somente ao Pai e nossos irmãos e irmãs, até o dia da vinda do Senhor, o restante de suas vidas, que nós todos possamos viver para a sua vontade, para a sua glória, viver dentro da sua palavra, dentro da sua promessa, e assim sermos conduzidos pelo Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.